E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a correção da prova AV de Microbiologia Clínica. Eu vou comentar as questões, tá? As opções para servir como estudo para vocês. Questão número 1 era uma questão sobre pré-análise. Pré-análise é um momento muito sensível do diagnóstico laboratorial, sendo responsável pela maioria dos erros nos resultados, que podem induzir a uma terapia inadequada. Para que uma coleta microbiológica seja bem-sucedida, algumas considerações devem ser observadas. Marque a alternativa que contenha uma consideração correta para a coleta microbiológica. Já está marcada aí, a resposta é a letra A, mas vamos discutir as outras opções também. Letra A, que é o correto, né? Em caso de suspeita de infecção de trato urinário, a coleta de urina deve ser feita de modo que o material obtido seja o jato médio da micção, o que reduz a contaminação por microbiota uretral. Sim, o primeiro jato ele vem mais contaminado e a gente quer ver se tem bactéria na urina, lá na bexiga ainda. E lá a gente sabe que é um sítio estéril, né? Um local que não tem microbiota normalmente. Né? Lá na urina não pode ter. Se tiver, a gente tem que primeiro eliminar o primeiro jato. Então essa é a opção correta. Letra B. A coleta não precisa ser feita no local onde o micro-organismo suspeito tem a maior chance de isolamento. Não, pelo contrário, né? A gente falou isso inclusive na revisão antes da prova. Né? A gente vai optar por coletar do local onde a gente sabe que é mais ou menos onde está acontecendo a infecção, onde tem maior chance de isolamento, né? Imagina a pessoa que tem uma infecção de orofaringe. Eu vou isolar, até brinquei, olha, não vou isolar do pé, vou isolar da orofaringe, claro, né? Então essa opção está errada. Letra C. Frascos e tubos de coleta de amostras não precisam ser estéreis. Só nisso você já acaba com a questão, né? Com a opção. Tem que ser estéreo. Se não for estéreo, pode ser que tenha outra bactéria lá que vai te confundir. Você vai achar que é aquela bactéria que está causando a infecção e não é. É só uma bactéria que é contaminante. Ok? E segue, né? E devem ser sempre reutilizados para redução dos custos do paciente. Não. Isso aí não, é o barato que sai caro, né? Não existe isso. Letra D. O paciente não deve ser instruído sobre o procedimento de coleta para evitar que ele cometa algum erro que possa levar à obtenção de uma amostra que venha a ser descartada por não passar pelo critério de aceitabilidade. Gente, o paciente tem que ser instruído para poder ele saber o que fazer exatamente. Então, essa história de não ser instruído, isso não existe. Letra E. Pô, falei bastante isso em sala. A colheita de hemocultura deve ser feita sempre após o início da antibiótico terapia. Não, antes. Você colhe antes e inicia a antibiótico terapia, senão você vai ter um falso resultado negativo, né? Porque você já começou a antibiótico terapia e aí pode ser que a bactéria não cresça. Certo? Vamos para o número 2. Quando o espécime clínico chega ao laboratório de microbiologia, ele precisa ser processado, ou seja, transferido para meios de cultivo para o isolamento de possíveis micro-organismos e, em seguida, a realização dos testes de identificação e de sensibilidade. Sobre as técnicas de semeadura, marque a alternativa correta. Letra A. Na técnica de pour plate, as bactérias crescem na superfície e não no interior do agar. Lembrando como é que é a técnica de pour plate. Você primeiro joga ali as bactérias, né? Você deixa na placa primeiro as bactérias, né? Uma suspensão contendo as bactérias. Depois você coloca o agar por cima para poder ele ficar por cima da bactéria. Então não é isso, é o contrário, né? É por dentro, não por cima. Eu botei até bem né, explícito, né? Para você olhar e falar assim, não, é o contrário. Mas enfim. Letra B, que é correto, né? Técnica quantitativa, né? Quantitativa lembra quantidade, né? É empregada quando se deseja obter o número, a quantidade de células em determinadas suspensões ou espécimes clínicos. Exatamente. Essa técnica quantitativa é para saber a quantidade. Letra C. A alça bacteriológica deve ser sempre flambada em bico de Bunsen, mesmo que ela seja descartável. Poxa, mas uma alça descartável ela é de plástico, né? Ela é se você for flambar um negócio de plástico vai derreter, né? Então não faz sentido nenhum fazer esse tipo de procedimento. Então isso aí está errado. Letra D. A semeadura por esgotamento é realizada em amostras obtidas de sítios estéreis, ou seja, naqueles locais em que não há a presença de bactérias,
como por exemplo, orofaringe e região perianal. Pô, pessoal, não, essa frase está errada. Começou bem, né? Esgotamento, sítios estéreis, locais que não tem bactérias. Orofaringe e região perianal. Gente, região perianal é próxima do ânus. Ali sempre tem bactéria. Não tem por onde você correr, né? Orofaringe também tem bactéria, né? Boca, orofaringe vai ter bactéria. Não tem jeito não. Então tá errado isso aí. Letra E. A semeadura por esgotamento é realizada em amostras obtidas de sítios estéreis, ou seja, naqueles locais em que sempre há a presença de bactérias. Não, pelo contrário, o sítio estéreo ele não tem bactéria. Então o erro está aí. O erro está em você ler, olhar e falar, não, isso aí não é verdade, então isso aí está errado. Entendeu? E aí você marcar. De fato, ele dá exemplos de líquidos, né, que são estéreis, líquor, sangue, sinovial, pleural, mas o conceito está errado. Não, o sítio estéreo não pode ter bactérias, né? Então, a resposta certa é a letra B. Vamos para número 3 aqui. Começando. O paciente apresenta dor e dificuldades ao engolir qualquer alimento ou bebida. A coleta microbiológica, o analista observa a presença de placas purulentas à orofaringe. É aquela placa de pus na garganta lá, né? O clínico suspeita de uma infecção causada por Streptococcus pyogenes e o material é encaminhado para identificação. Marque a opção correta. Então você vai lembrar, Streptococcus pyogenes, grande causador, né, de infecção de orofaringe, que é uma bactéria que ela é beta-hemolítica, ela cresce no agar e fica muito hemolizado o agar ali onde ela está, no entorno dela. Então vamos ver quais são as características que são dadas aqui para essa colônia, que é de Streptococcus pyogenes, porque o clínico está suspeitando de Streptococcus, de fato o quadro indica que possa ser realmente. Vamos lá. Letra A. Após a coleta, o material foi semeado em meio de agar chocolate que revelou colônias pontiformes, pequenas e secas. A coloração de grã revelou a presença de hifas septadas. Tá uma doideira isso aqui, né? Semeado em agar chocolate. Bom, agar chocolate até poderia ser feito para você procurar um hemófilos, coisa do tipo. Mas se eu tô suspeitando de Streptococcus pyogenes, eu nunca vou semear agar chocolate. Vou semear em agar sangue, para poder ver a hemólise. Agar chocolate já está hemolizado, não tem o que fazer ali, né? Então, e aí para piorar, para fechar o caixão, a coloração de grã revelou a presença de hifas septadas. Hifas septadas são coisas de fungo, são estruturas fúngicas. Não tem nada a ver com a suspeita que eu estou tendo aqui, que é do Streptococcus pyogenes. Então, não pode ser essa. Letra B. O material foi semeado em meio agar sangue. Ok. A colônia cresceu, era mucoide. Mucoide, bom, vamos lá. Geralmente, Streptococcus, né, gram positivo, não é, mas vamos lá. E não apresentou hemólise significativa. Cara, se não apresentou hemólise significativa, não pode ser piógenes. Piógenes tem hemólise. E aí vem, a coloração de grã revelou a presença de bastonetes álcool-ácido resistentes. Caramba, não. A coloração de grã revela gram positivo, gram negativo, aí você pode ver se é coco, bacilo. Mas dizer que ele é álcool-ácido resistente, isso é uma característica que a gente observa lá na coloração de Zil-Nielsen. E não tem nada a ver. Então foi uma mistura doida aqui, feita para você olhar e falar assim, não, 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 não. Isso aqui não pode ser, isso é muito maluco. Então tá errado. Letra B não é. Letra C. A amostra foi semeada em meio agar sangue e cresceram colônias secas, com hemólise verdadeira, beta-hemólise, oca, beleza. Beta-hemólise é piógenes, vamos lá. Após a coloração de grã, foram vistos cocos gram-positivos em formato de cacho de uva. Poxa, cacho de uva me lembra Staphylococcus. Pô, se ele está suspeitando que é Streptococcus pyogenes, pô, então não foi o que foi observado, né? Porque se ele suspeita de um, e de fato, geralmente é o que acontece, né? Você tem lá uma infecção por Streptopiógenes, não, então isso aí não é o que corresponde ao piógenes. Letra D. A amostra foi semeada em meio CLED. Caramba, CLED, a gente sempre associa a urina, né? CLED, urina. Por ser mais indicado para esse tipo de material. Só por isso já não era para marcar nada aí não. Tá errado, errado. Vamos continuar lendo. Houve o crescimento de colônias grandes, arredondadas e secas, com halo visível de hemólise. A coloração de Zil-Nielsen revelou diplococos gram-positivos. Tá maluco isso aí, tudo misturado, para poder você olhar e falar assim, não, não é, não é, não é, não é. Não tem pegadinha aí não. Começa errado do início ao fim. Letra E. A amostra foi semeada em meio agar-sangue. Cresceram colônias secas com hemólise verdadeira, que é beta-hemólise, sim.
Após a coloração de Gram, visto os cocos gram-positivos em formato de corrente. Strepto significa corrente. Então é isso aí, essa era a opção letra E. Agora, número 4, uma questão bem papum, tá, gente? Era aquela questão de, é isso, né? Principal agente etiológico de meningite em crianças maiores de 3 meses e em adultos previamente saudáveis. Meningite em adultos saudáveis, crianças acima de 3 meses, Neisseria meningitidis, né? Crianças menores de 3 meses, a gente vai ter aí uma presença do Streptococcus agalacti, muito, né? Mas acima de 3 meses é bem comum a Neisseria meningitidis. Então era assim, olhou, marcou, né? Questão 5. Bactérias gram-positivas podem causar uma série de infecções em humanos, como a síndrome da pele escaldada, faringite bacteriana e pneumonias comunitárias. As espécies mais frequentes como agentes dessas infecções pertencem a 2 gêneros principais, que compartilham o mesmo formato celular, mas se diferenciam em relação a outras características. Quais são os 2 principais gêneros de bactérias gram-positivas de importância clínica? Né? Neisseria hemófilos? Não. Salmonella e Yersinia? Também não. Corynebacterium e bacilos? Não. É Staphylo strepto, né, gente? Staphylococcus, Streptococcus. A gente falou tanto deles, né? Tem até uma preocupação de diferenciar Staphylo de strepto, né? Pelo teste da catalase, pelo próprio Gram mesmo, né? Pela característica da colônia, pela característica do lado do que você vê no Gram, né? E pela característica dos testes catalase, coagulase e por aí vai, né? Todos esses testes que a gente vai fazer para diferenciar esses 2. Então, na letra D. Questão número 6. Vamos lá. Questão do banco de questão, hein? Vamos lá. Uma bactéria resistente a uma classe de antibióticos... Eita, volta. É aquela que desenvolve mecanismos para tal. Estes mecanismos podem ser cromossômicos, mutações, ou extracromossômicos, plasmídio. É possível que esta resistência seja transferida de uma bactéria a outra, aumentando assim a população de bactérias resistentes. Analise a imagem e a seguir e marque a alternativa correta. Aí a pessoa olha, não está comendo ali, né? Horas mais tarde, no intestino do Tomás, né? Aí tá lá uma bactéria, escreveu assim, regalo genes, né? Tipo, estou dando genes de presente. Aí uma bactéria vai e passa o gene de resistência para outra. É a outra que recebe e dá aquela risadinha. Felizona, né? Vamos lá. Letra A. A imagem demonstra o fenômeno da transformação, na qual 2 bactérias sensíveis compartilham genes de resistência através do pile sexual? Não, não é o caso. Transformação é quando você tem você pega uma bactéria que não tem o plasmídio e insere nela. Isso aí é bem diferente da conjugação bacteriana, que é o que está na foto, né? A imagem mostra o fenômeno da conjugação bacteriana, troca de material entre as 2 bactérias, tá? Isso aí, inclusive, é dado em microbiologia e imunologia, lá em microimuno. Vamos para a próxima opção. A imagem demonstra o fenômeno da transdução, também não é. O bacteriófago é responsável por transmitir o plasmídio. Não tem bacteriófago nenhum ali, não tem nenhum vírus bacteriófago ali. Letra D, imagem demonstra o fenômeno da transferência. Não, também não. Letra E, imagem demonstra o fenômeno da transformação. Também não. Aquilo ali é uma conjugação bacteriana. As 2 estão trocando material genético. Lembrando que essa questão eu não podia trocar, porque é uma questão do banco de questões, ela veio do jeito que veio, mas eu olhei e falei, bom, isso é uma questão que já é falada lá em microbiologia e imunologia, a gente fala sobre isso lá em microimuno, então vamos em frente, né? Número 7. A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Anvisa como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Quanto às normas de biossegurança, assinale a opção que não se aplica, ou seja, marque aquilo que não é biossegurança. Vamos lá. Letra A. Seguir os procedimentos operacionais padrão de cada técnica e equipamento? Sim.
Classificar os riscos de cada setor? Sim, também. Conhecer os símbolos dos riscos, tá? Rioscos aí, tá escrito errado, mas é riscos. Sim, tem que saber os símbolos dos riscos. Usar equipamentos de proteção individual e coletiva? Sim, tem que saber e usar. Agora, permitir a entrada de qualquer pessoa no laboratório? Não, não pode. O laboratório tem que ser restrito a quem é do laboratório. Então, letra E aí. Número 8. Mycobacterium lepre, da classe dos bacilos álcool-ácido resistentes, pode ser melhor observado em qual material biológico e metodologia? Isso aí era material de... era conteúdo do digital, mas enfim. Sangue total, guinça, soro, cumbo direto, na verdade você matava aqui pela coloração de Zil-Nielsen, né? Mycobacterium é álcool-ácido resistente, a coloração que a gente usa é Zil-Nielsen, a mesma que a gente usa para Mycobacterium tuberculosis, tá? Também é questão do banco de questão, não podia tirar, então ficou, mas não era impossível. Número 9. Bactérias são extremamente variáveis quanto à forma que apresentam. Reconhecimento da forma é importante, pois permite agrupar as bactérias e cada grupo formado tem frequentemente características próprias. As bactérias que apresentam formas esféricas e têm arranjos semelhantes a cachos de uva são conhecidas como estafilococcus. Aí era só, né, olhou, marcou. Né, cacho de uva, estafilococcus. Também é uma questão do banco de questões e é uma questão que, na verdade, nem é microbiologia clínica, é microbiologia e imunologia. A gente aprende a morfocitologia bacteriana lá atrás. Nós fizemos uma revisão disso, inclusive, no início do período. 10. A difteria é uma infecção aguda faríngea ou cutânea causada pelo micro-organismo Corynebacterium diphtheri. Características do causador da difteria observadas após a coloração de Albert Leiborn, falamos sobre essa coloração, são fungo dimórfico? Não, é uma bactéria. Coco gram positivo na forma de ovo? Não, aí seria um coco, né? Coco gram negativo na forma de ovo? Também não é o caso. Bacilo gram negativo na forma de clava? Também não. Ele é um bacilo gram positivo em forma de clava. Ok, pessoal? Então, estudem essas questões aí, porque muitas dessas questões aparecerão novamente na prova de segunda chance. Ok? Um abraço e até a próxima.